A paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos. Eu vou ler aqui hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Jesus Cristo falando com o apóstolo Pedro. Versículo 31 do capítulo 22 de Lucas. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Então nós encontramos aqui Jesus Cristo está avisando Pedro, né? Que Satanás pediu para ser andar com Pedro. Quer dizer, Satanás pediu para atacar Pedro, atormentar Pedro, fazer coisas erradas, ao contrário, né? Até no caso aqui. E Jesus Cristo, sabendo que ia acontecer, tudo que ia acontecer antecipadamente, porque ele é Deus, né? Ele falou que Pedro ia negar ele 3 vezes. Porque ele sabia que ia acontecer aquilo, né? Bom, Jesus Cristo, isso foi após a Santa Ceia lá, que Jesus Cristo tinha dado para os apóstolos ali, né? Na noite que ele foi preso, né? Foi traído por Judas, foi preso na noite da quinta-feira, na sexta às 10 horas da manhã ele foi crucificado. Então, depois que deu a ceia, tudo, teve essa conversa entre ele e Pedro. Pedro falou que ia até a morte com ele, e falou para Pedro: você vai me negar antes que o galo canta. Porque quando fala o galo canta, porque é de madrugada, o galo sempre canta de madrugada, né? Quem tem galinha no quintal, tem galo, sabe disso, que o galo de madrugada canta. E então aconteceu isso. Satanás se andou com Pedro naquela hora que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, né? Jesus preso, sendo interrogado lá na casa do sacerdote lá, e Pedro acompanhou ele, né? Aí chega lá, todo mundo fala: esse é um dos seguidores de Jesus Cristo. Pedro nega, vem outro, fala, nega. Assim Pedro acabou negando 3 vezes. A hora que ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Aí Pedro chorou amargamente, está escrito isso em outra passagem da Bíblia, ou aqui mesmo, né? Em seguida que eu não li. Por ter negado Jesus Cristo. Por Pedro ter feito isso, negado Jesus Cristo 3 vezes, Jesus Cristo fez ele confessar 3 vezes também que amava Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse: Pedro, tu me amas mais do que a esse, né, que é os companheiros que estavam ali juntos, Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Perguntou a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou a 3ª vez, Pedro respondeu: falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí foi que Jesus Cristo disse para Pedro: então apacenta os meus cordeirinhos, né? Jesus Cristo ia dali, ele ia subir para o céu, né? Depois de ressuscitado, que aconteceu essa passagem, que Jesus Cristo fez Pedro confessar 3 vezes que amava ele. Porque Pedro tinha negado ele 3 vezes também, então ele fez Pedro confessar 3 vezes que amava. Todas essas coisas, meu irmão, a gente precisa analisar na Sagrada Escritura para ter entendimento. Não adianta você pegar a Bíblia e ler ela como se você estivesse lendo um livro de história comum aí, ou então lendo até um jornal, né? Não, você tem que ler, procurar guardar na mente aquilo que você leu no seu coração, para a hora que você precisar colocar em prática aquilo que você leu na Bíblia, aí você
Quem sabe tá aí, como diz o ditado, na ponta da língua para falar, né? Ou para responder qualquer coisa. Então assim, meus amigos, entendeu? Vamos, sempre eu falo isso. Pedro negou, Jesus Cristo avisou Pedro que Pedro ia negar, né? Falou a Pedro que Satanás tem sido andado com aqueles que servem a Jesus Cristo. Você tem feito isso comigo, né? Procurado fazer eu negar Jesus Cristo, fazendo de tudo para ver se eu abro minha boca em blasfêmia contra Jesus Cristo. Ele fica tentando noite e dia para ver eu negar Jesus Cristo, que nem Pedro fez aqui, que negou Jesus Cristo 3 vezes e medo de ser preso e ser morto, crucificado junto com Jesus Cristo, né? Pedro disse que ia até a morte, mas depois Satanás fez ele negar, né? E Jesus Cristo disse, eu roguei o Pai para que você não perca, eu roguei, né? Por ti, para que você não perca a fé, né? Então é assim. Então Jesus Cristo está sempre rogando por nós, mediante os ataques de Satanás, que leva a nós até um problema do jeito, de outro, sempre me falo, daí fica só o que eu peguei aqui na mão, né? Então, para ver se a gente blasfêmia, né? Mas graças a Deus, Deus tem me ajudado, me protegido, mediante Jesus Cristo rogar por mim para que eu não perca a fé, né? E não venha blasfemiar contra ele para perder minha salvação, certo? E espero que aconteça isso com vocês que assistem os vídeos que eu tenho gravado, né? Para que vocês coloquem as palavras que é dita aqui por mim, porque as palavras é ditas pelo Espírito Santo, coloca a palavra aqui na minha boca para transmitir para vocês. Eu não falo daquilo da minha própria vontade. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Eu faço assim, ó. Tô com a Bíblia na mão. Eu pego a Bíblia de olho fechado e faço isso. E abro a Bíblia. O capítulo que der aqui, ó, abro aqui. Eu leio as 2 páginas. E nessas 2 páginas Deus fala comigo, num capítulo, um versículo, que nem hoje abri aqui, saiu o capítulo 22 de Lucas. Eu li essa passagem aqui, foi que me chamou a atenção para mim gravar o vídeo falando disso daqui. Né? Que Jesus Cristo falando que Pedro ia negar ele, que Satanás tinha pedido para ser andar com ele. Então foi a palavra que o Espírito Santo me deu para me transmitir nesse vídeo hoje. Tá entendendo, meu irmão? Eu não saio, eu não pego a Bíblia, ou já venho aqui para gravar esse vídeo, já que hoje eu vou falar isso, aquilo, aquilo. Não. Eu peço para o Espírito Santo me dar a palavra. Jesus Cristo falou isso para os 12 apóstolos. Jesus Cristo falou para os apóstolos, vocês vão ser levados para grandes autoridades, majestade, né, rei, né, governador, né, por causa do meu nome, né, para dar testemunho de mim. Não se preocupe, nem fica, né, premeditando antecipadamente o que vocês vão responder. Porque na hora certa, no momento certo, o Espírito de vosso Pai, que está no céu, que é o Espírito Santo, vos concederá a palavra a qual não vão poder contradizer e nem resistir o que vocês falar. Então é o Espírito Santo que dá a palavra para a gente na hora certa. Se você tem o Espírito Santo, né, o Espírito Santo te dá a palavra. Mas eu sempre falei, outro vídeo aí, tem pessoa que o demônio usa, até para falar em língua estranha dentro da igreja, já gravei um vídeo anterior falando a respeito disso, né? De pessoa que falava em língua estranha e era usado por demônio para falar em língua estranha. Então você também tem, né, conhecimento para saber se aquela língua estranha que veio para você, se é de demônio. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, se você fala em língua estranha, ore para que também você tenha o dom da interpretação, para você saber o que você está falando em língua estranha. Aí você, vamos dizer que aqui eu falo a meia dúzia de palavras de língua estranha, eu preciso saber o que eu falei em língua estranha. Para mim saber se eu não falei besteira, palavrão imoral em língua estranha. Até falei a respeito disso, né? Que a igreja adventista até uns certos anos atrás não aceitava
o dom de língua na igreja. Por quê? Por causa desse testemunho que a pessoa deu, né? Que estava no avião, avião em pano para cair por causa da tempestade. Aí o comandante falou, clama a Deus aí para nós, né? Para Deus não permitir que o avião caia, né? Morra todo mundo. Então começou a orar e clamar. Aí teve um lá que começou a orar, começou a falar em língua estranha, tudo. Bom, Deus ouviu a oração do povo, dos passageiros dentro do avião, o avião não caiu, desceu, salvo todo mundo. Aí um cara chegou naquele que falou em língua estranha na hora da oração e falou para ele, escuta, você sabe o que você falou na hora que você estava orando lá em língua? Não, é dom que o Espírito Santo me deu de falar em língua estranha. O cara falou, tudo bem, só que tem uma coisa, você falou na língua do meu país, na minha língua, você só falou palavrão imoral na língua estranha sua. Tá vendo? Quem é que usou aquele homem para falar em língua estranha na oração? Demônio. Porque as pessoas não iam levar ele para falar palavrão imoral lá na oração, né? Foi usado por demônio. Por essa razão, a igreja adventista não aceitava a língua estranha na igreja adventista. Parece que agora, de um certo tempo para cá, estão aceitando, mas não aceitava não. Então, por essa razão que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios 14, né? Se você tem o dom do Espírito Santo, ore para que você também tenha a interpretação daquilo que você falar em língua estranha, para ver se você não está sendo usado por um demônio, né? Ou se realmente você está sendo usado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então é assim. Então tem tanta coisa, meus irmãos, que a gente precisa aprender aqui dentro da Sagrada Escritura, para não ficar dando crédito a um monte de coisas erradas, que se pratica, principalmente dentro das igrejas evangélicas, que fala que está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que Deus está lá, que Jesus Cristo está lá, que as pessoas estão dentro da igreja. Há um monte de mentira, de besteira, meu irmão, que fala, né? Se você não tiver o entendimento dado pelo Espírito Santo, você caia nessas besteiras, nessas palavras lubridiosas, enganadoras, persuasivas, e acaba fazendo que aqueles homens, servos do diabo, estão lá no altar de uma igreja evangélica, se pondo como servo de Deus e é servo do diabo, só ensinando coisa errada, para levar as pessoas a seguir coisa errada e perder a salvação. Então vamos orar e pedir para Deus dar o verdadeiro Espírito Santo, e nos dá, o Espírito Santo vai nos dar conhecimento da Sagrada Escritura, meditar nela, o Espírito Santo vai dar o verdadeiro entendimento para você praticar aquilo que está aqui na Bíblia, né? Então assim, então vamos, que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, vos guarda, vos proteja todos os dias que você tiver devido sobre a face da terra, né? E inscreva no canal, que mais uma vez eu peço, né, que eu estou precisando de ajuda, mais pessoas inscritas aí no canal, para me ter mais crédito aqui no canal, né? E assim eu peço que você se inscreva, compartilhe com mais gente, e que Deus abençoe a todos vocês que têm assistido esse vídeo. Já estou chegando em 278 mil visualizações. Passa inscrito aqui no canal do Quauai, aqui onde eu tenho o canal no Quauai e tem outro canal no YouTube também. Mas no canal do Quauai, passo que eu estou com 278 mil visualizações. Até o fim do mês eu vou chegar nos 300 mil. Né? E 1076, para essa coisa assim, seguidor. Direto. Então, quer dizer, então nós vamos chegar lá, né, com a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. Amém? Fique com Deus.